Esse é o A Voz da Maturidade, nosso espaço seguro e de confiança para a gente falar sobre qualidade de vida, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre dignidade, sobre oportunidades. Hoje com a gente está aqui a Fernanda da Costa Pereira, dermatologista, e a gente vai falar sobre o envelhecimento da pele. Seja bem-vinda. Obrigada, Silvia. Obrigada pelo convite, por participar desse projeto. Fê, para começar, eu me assustei de verdade com esse número. A primeira delas é que a pele é o maior órgão do nosso corpo. Até aí eu juro que eu sabia, mas a pele tem cerca de 2 metros quadrados de superfície e representa 15% do nosso peso total. É isso, gente. Pele é o maior órgão. A gente negligencia o tamanho desse órgão e como ele é importante. Fala um pouco dessas funções que talvez a gente não tenha consciência real dela. A pele, bom, primeiro, a pele é a nossa barreira, é a nossa interface com o meio externo. Então, é o nosso contato com o mundo. Ela é um órgão de proteção, ele é um órgão de proteção física, de proteção imunológica, ele é importante para a gente ter as nossas sensações, é onde a gente sente calor, a gente sente frio, sente o toque, sente um carinho, sente cócega, sente dor, e controla a temperatura do corpo, a gente sua pela pele. Então, ela tem funções que a gente nem para pensar e nem coloca a dimensão de como ela é importante. A gente envelhece por dentro e por fora. E a gente tem o envelhecimento intrínseco e o extrínseco. Parecem conceitos muito etéreos, muito difíceis, mas tenta ajudar a gente a explicar Na como que faz verdade, esse envelhecimento. o envelhecimento, essa divisão entre envelhecimento intrínseco e extrínseco, é assim, o envelhecimento intrínseco é o nosso envelhecimento cronológico. Então, vai passar com o passar do tempo, as nossas células vão envelhecendo, as células do corpo inteiro, não só do lado de fora. Então, elas vão diminuindo função, elas vão perdendo a capacidade de regeneração, perdendo a capacidade de reprodução, muitas vezes. Então, esse é o nosso envelhecimento cronológico, depende do tempo. O envelhecimento extrínseco, ele é determinado pelos fatores de agressão externas. Então, se a gente é exposto a esses fatores, a gente acelera a degradação das nossas células, o envelhecimento das nossas células. É como se fosse um efeito cumulativo. Tem um efeito cumulativo, principalmente da irradiação solar. Então, que é o principal fator do envelhecimento extrínseco, que a gente chama de fotoenvelhecimento. É o envelhecimento causado pela exposição crônica ao sol. Isso, na prática, a gente consegue ver qual que é a diferença desse envelhecimento na pele. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca tomou sol na barriga e você compara a pele do braço com a pele da Dela barriga, mesma. da mesma pessoa, que tem o mesmo tempo de vida. Então, o envelhecimento intrínseco é o mesmo, o cronológico é o mesmo. Então, você vê aquela barriga, uma pele fininha, uma pele mais ressecada, mas com poucas manchas. Você vê a pele do braço, que já tomou muito sol, aquela pele com mais manchas, uma pele mais espessa, as rugas mais marcadas. Então, isso tudo decorrente da exposição solar. Outras coisas também interferem nesse envelhecimento extrínseco. Por exemplo, até estresse, poluição, tabagismo, hábitos de alimentação ruins. Então, é tudo um conjunto. Aí você falou desse envelhecimento e pode parecer a descoberta da pólvora, mas você está envelhecendo desde o dia que você nasceu. Sem dúvida. Mas quando que o envelhecimento é perceptível ou a ciência diz que ele começou de verdade? Como se existe uma idade em que esse processo se torna mais aparente ou que você começa a perceber os sintomas dele na sua vida? Normalmente a gente fala assim, pensando muito na percepção do envelhecimento cutâneo, né, visualmente falando. A partir dos 30 anos, a nossa pele ela já está 30 já está no processo de envelhecimento. A nossa produção de colágeno, a nossa capacidade de produzir colágeno já está em declínio. Então, dizem que a gente perde 1%
de produção de colágeno por ano de vida depois Isso é dos 30. científico. Isso é científico. Quando a gente está com 50 anos, a nossa capacidade às vezes já está reduzida pela metade. Então, a gente continua perdendo colágeno, mas não consegue repor na mesma velocidade. A gente consegue repor A colágeno? gente consegue repor colágeno. Então, hoje em dia, a gente consegue estimular as nossas células, os nossos fibroblastos, as células da pele, as células dos ligamentos, das membranas que revestem os músculos. A gente consegue estimular ao aumento de colágeno nessas regiões, seja com tecnologias, com laser, ultrassom microfocado, seja com a injeção de substâncias que são bioestimuladores, que vão provocar reações exatamente para isso, para aumentar a produção de colágeno na pele. Além dos procedimentos, eu consigo fazer isso de maneira caseira na minha rotina? A gente consegue melhorar a produção de colágeno na pele, principalmente o colágeno mais superficial, melhorando a textura da pele. Muito difícil a gente conseguir reverter uma flacidez mais profunda, então fazer um reposicionamento de tecido só com creme. Então, o creme sozinho não vai tratar a flacidez. Mas, que é muito importante, a gente consegue ao máximo preservar o colágeno que a gente tem. Então, acho que isso é muito importante. Então, para preservar esse colágeno, a gente tem que proteger. Tem que usar protetor solar todos os dias. A gente pode aumentar essa proteção com o uso de antioxidantes tópicos, substâncias como vitamina C, vitamina E. E com isso, preservar e aí, com os procedimentos, aumentar o aporte de colágeno. A sensação que dá nessa conversa é de que a gente começa a se preocupar com o envelhecimento quando ele se torna visível. Ou seja, eu começo a ter algum. Você vê a ruga, você vê o ressecamento, a opacidade da Mas pele. quando a gente está falando de envelhecimento, neste momento, principalmente da pele, a gente está falando que, de verdade, o mais importante é a prevenção. Prevenção, sem dúvida. Então, se a gente entende que o processo de envelhecimento é natural e ele vai ocorrer, e a gente tem essa consciência cedo, a gente consegue preservar. Não é fácil, é bonito falar, mas o ideal é que na infância a gente já fosse apresentado e já fosse colocado isso como um cuidado de rotina. Então, o uso diário do fotoprotetor. Eu brinco com os pacientes no consultório, você não escova os dentes todos os dias? Então, passa o protetor todos os dias. Passa para ficar em casa, passa para sair, não espera ter que sair para passar. Tem que virar um hábito. É um hábito. Mudar hábitos é difícil, né? É difícil. Você falou também do envelhecimento e olhando, existe diferença entre o envelhecimento do homem para o da mulher? Na verdade, o envelhecimento intrínseco, ele é o mesmo, né? Assim, a cronicidade, assim, vai passar o tempo para o homem e para a mulher. Mas a mulher, ela tem um agravante. Os hormônios femininos, que são muito importantes na produção e na manutenção do nosso colágeno, na época da menopausa, no climatério, eles vão cair. E isso torna a flacidez mais evidente na mulher do que no homem nessa fase do processo. Então, do ponto de vista da pele, dermatologicamente falando, as mulheres parecem envelhecer mais porque ela tem mais perda de colágeno. A perda de colágeno fica mais evidente. Nesse caminho, a gente trouxe um dado aqui, em 7 décadas, a média de vida aumentou 30 anos, saindo de 45,4 em 1940, passando para 76,6 em 2019. Esses são os últimos dados atualizados do IBGE. Vamos pensar nesses 30 anos, o que mudou na medicina? O que evoluiu na medicina quando a gente está falando de envelhecer? Como que a ciência olhava o envelhecimento e o que você acha que é fabuloso nesses anos de medicina, de prática, que mudou? Eu acho que a medicina ela contribuiu muito e continua contribuindo no entendimento do processo de envelhecimento, né? Como que as células deixam de funcionar ou como que a gente consegue modular todo esse processo de uma forma mais
ativa. Então, desenvolvimento de ativos dermatológicos eficientes, desenvolvimento de tecnologias para reverter o envelhecimento ou melhorar a qualidade da pele, e não só da pele, mas de toda a estrutura do rosto. Eu acho que uma coisa muito enfática, até nos últimos 20 anos, é a abordagem do envelhecimento dos tratamentos estéticos do envelhecimento da face. Então, por exemplo, há 20 anos, o que era muito comum? Muito comum era preencher o sulco, preencher o sulco nasogeniano, aqui o bigode chinês. Hoje em dia, a gente já sabe que não precisa preencher necessariamente essa região para melhorar essa ruga. A gente sabe que ela é decorrente de toda uma perda de estrutura na parte posterior do rosto. Então, você vai abordar de uma forma diferente. Então, isso acho que a medicina e o estudo de anatomia e de todos esses processos ajudou muito. E o desenvolvimento de tecnologias ajudou a gente poder interferir nisso de uma forma menos agressiva. O que antes era só cirurgia, hoje em dia a gente consegue melhorar com procedimentos menos invasivos. Você comentou também de que a medicina evoluiu tanto e a tecnologia trazendo qualidade de vida e não só benefícios estéticos. Por exemplo, o uso da tecnologia para ajudar na incontinência urinária. Uhum. Isso é novo, isso é real? E você acha que isso é fruto da mudança desse pensamento da medicina de olhar não só os efeitos estéticos, mas olhar o envelhecimento como parte deste processo? Sem dúvida. E eu acho que, como em muitas outras coisas da medicina, né, elas foram desenvolvidas para uma função e acaba se descobrindo que elas também funcionam para outras coisas, né? Então, isso é mágico e é o que é muito bonito de todos esses estudos. Então, por exemplo, tratamento íntimo, hoje em dia, que está muito em voga, foi muito estudado, utilizando aparelhos que inicialmente eram aparelhos usados para medicina estética, para resultados estéticos, como renovação da pele, estímulo de colágeno, e a gente sabe que ajuda o tratamento na vagina a melhorar o espessamento da mucosa, melhorar a lubrificação, com isso melhorar processos de incontinência urinária, melhorar a qualidade de vida dessa mulher com procedimentos pouco invasivos. Ou seja, o que pode parecer que só serve para a estética, mas que melhora a qualidade da mulher como um todo. E aí tem estudos comprovando, por exemplo, de que você consegue controlar a incontinência urinária, por exemplo, com laser? É Muitas isso? vezes você consegue melhorando a espessura da mucosa vaginal e aquecendo também a mucosa da uretra, você consegue uma continência maior e além disso você consegue melhorar também a força muscular com outras tecnologias. Então, tecnologias que servem para melhorar tônus muscular, para fazer músculo sem fazer exercício. Então, você melhora a sua musculatura do períneo e, com isso, também controla a incontinência urinária. Vamos pensar agora nesse envelhecimento que a gente falou. Então, eu estou deixando... É lindo de verdade saber que em 30 anos a gente deixou de viver até os 40 para a gente ter uma expectativa de vida dobrada, de viver até os 80. E a medicina já diz, a ciência já diz que já nasceram as pessoas que vão viver mais de 100 anos. Olha para esse futuro e como você acha que é possível envelhecer bem? Como é possível se apropriar e se aproveitar dos benefícios da medicina, mas ao mesmo tempo, como você pode lidar com esse envelhecimento? Como fazer... Eu falo sempre de verdade que envelhecer é um benefício da medicina que só a gente é muito privilegiado de poder estar aqui, né? Os nossos avós, os nossos antepassados não chegaram na vida que a gente tem hoje. Sim. Não tinham nem possibilidade de chegar nisso daqui. Então, como é envelhecer? Como envelhecer bem? Eu acho que para envelhecer bem, é aquilo que a gente também já falou antes, a gente tem que saber que vai envelhecer. Então, a gente tem que começar a pensar no envelhecimento antes de sentir o envelhecimento. Então,
mudança de hábitos de vida, é adequação de hábitos que a ciência já mostrou que são benéficos e que vão trazer os benefícios ao longo de todo o processo de envelhecimento. Atividade física é importante tanto para construir músculo, fazer osso. Mulher que está envelhecendo precisa fazer osso. Como então, se faz osso? Faz musculação, precisa de exercício com resistência, com peso, para diminuir a perda de cálcio do osso. Precisa de exercício com força para ter tônus muscular e, com isso, minimizar os efeitos da flacidez. A flacidez não é só da pele, a flacidez também é do músculo. Precisa cuidar da pele, precisa começar a cuidar da pele jovem. Então, os primeiros cuidados são de proteção, são de hidratação. E depois a gente tem um arsenal enorme de produtos que podem reverter ou melhorar a qualidade de pele, estimulando colágeno, estimulando ácido hialurônico, enfim, que são os produtos anti-aging. Melhorar a alimentação, pensar na alimentação como um todo, ter antioxidante na alimentação, ter fibra. As fibras são super importantes para manter equilíbrio das próprias bactérias da pele. Durante o envelhecimento, a gente pode, principalmente a mulher, comer derivados de soja, que tem efeito pseudo-hormonal, simulando a ação hormonal, então com isso melhorando também a qualidade de pele, diminuindo a quantidade de açúcar na alimentação. A gente sabe que o açúcar ajuda na degradação de colágeno, ajuda a envelhecer. Então, se a gente tem essa noção na juventude, a gente vai envelhecer melhor. É como se a gente tivesse que resumir aqui, parece tudo muito simples e uma receita de bolo muito óbvia, de fato, que é fazer atividade física, comer bem, ter cuidados básicos, mas é preciso que você tenha persistência de fazer isso. Constância. E que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Então, a gente tem que ter consciência e tem que saber dos nossos limites e não se cobrar. Então, saber que se um dia você não fez, não é o fim do mundo. Amanhã eu vou fazer e vou tentar fazer depois de amanhã, né? Para a gente encerrar, já estou triste de verdade, queria passar mais 1000 horas com você aqui. A gente falou bastante do efeito físico, vamos dizer assim, do envelhecimento, claro, porque a gente está falando sobre a pele, sobre dermatologia. Mas você acha que existe um segredo para viver bem, para que o espírito seja refletido no seu corpo, na sua pele? Eu acho que a pele, vamos voltar lá para o começo, né? É a nossa interface. Eu acho que a gente tem que passar o que a gente está sentindo por dentro. Então, quando a gente vai envelhecer, a gente vai envelhecer. Então, a gente tem que querer envelhecer bem. E bem com quem? Bem com a gente. Então, é ir atrás de fazer coisas e tomar cuidados que façam bem para a gente. Isso vai se refletir, sem dúvida, na pele e na percepção de todo mundo. Obrigada. Eu Seja bem-vindo e volte mais vezes. Adorei. Para você que está seguindo a gente, continue vendo os nossos podcasts, as nossas entrevistas em todas as plataformas e também no nosso site, avoz.com.br. Até a próxima vez.